Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco desse livro aqui, do Robert Foyle, Introdução à Bíblia. Ele é um livro que é publicado pela editora Herder, de 1968. 4 volumes, esse é o volume 3. Então ele vai falar no volume 3, o volume 1 e 2 fala do Antigo Testamento, o volume 3 e 4 fala do Novo Testamento. Então ele dividiu aqui em duas partes. Essa parte aqui vai dar uma introdução, vai falar dos 4 evangelhos e Atos dos Apóstolos. Na verdade, João ele vai deixar para o volume 4. Então, vai falar dos sinóticos e dos Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas, né? Então, vou destacar alguns pontos aqui que ele trata, né? Primeiro, aqui na página 15, ele vai falar sobre esse processo de helenização do mundo antigo, né? Então, a civilização do mundo helênico, que nasceu e se desenvolveu não somente na Grécia clássica, mas também nas ilhas do Mar Egeu e nas antigas cidades gregas da Ásia Menor, começou a se expandir no Oriente Próximo com Alexandre o Grande, aí por volta de 320 depois, antes de Cristo, né? 320 antes de Cristo. Né? O conquistador macedônio, que sonhava fundir estreitamente o Oriente com o Ocidente, reunir todos os povos numa mesma família, constituiu-se campeão do helenismo e favoreceu por todos os meios em todos os setores. Então, nesse ambiente, né, no Oriente Próximo, só a Judéia permaneceu alheia ao movimento que envolvia irresistivelmente o mundo antigo na nova onda da civilização, na onda de uma nova civilização. Diante da ameaça que o helenismo representava para a fé monoteísta e as tradições nacionais, o judaísmo palestinense se insurgiu. E aí travou-se uma luta entre Antíoco IV Epifânio, na Síria, e os Macabeus, aí por volta de 167 a.C. O estrangeiro, né, o helenista, foi vencido. Aí tivemos aí um estado teocrático judeu aí governando. Então, é essa resistência à helenização que vai justificar aí o Estado judeu, essa presença desse Estado judeu aí. Esse ambiente ele vai destacar o papel das religiões orientais, né? Ele fala particularmente o culto de Cibele, a grande mãe, e de seu companheiro Atis, foi importado da Frígia para a Itália em 204 a.C. Então, veja, esse processo de helenização, religiões orientais passaram a chegar aqui na parte ocidental, aqui na Itália, né? Nessa época também começa a chegar o mitraísmo, né? Dentro desse movimento de integração. É interessante que essa deusa, Cibele, né, ela era cultuada por uma pedra negra. Essa pedra foi trazida e instalada solenemente num templo do Palatino, lá em Roma, com seu clero frígio. Logo depois disso, Aníbal perdeu a batalha lá na África. E isso acabou acrescentando um grande prestígio ao culto de Cibele, porque foi logo depois que Cibele veio que os romanos destruíram Aníbal, né? Então ficou visto como uma relação causa-efeito. Tá? Então isso trouxe grande popularidade ao culto de Cibele. Outra questão interessante que ele fala aqui, lá no Templo de Jerusalém, né? Você tinha no segundo átrio, tinha uma placa com inscrições em grego e latim, das quais se encontraram 2 espécimes dessas inscrições, que notificavam que quem violasse aquela área do Santo dos Santos incorreria em pena de morte. Tá? Essa placa é interessante que isso dá o direito de matar, né? Existia essa regra ali, não precisava passar por
pelo procurador romano. Poderia, quem invadisse aquilo ali, incorreria em pena de morte. Está escrito tanto em grego quanto em latim. Quer dizer, exatamente para os não-judeus. Está escrito lá, olha, cuidado que se passar daqui, está sujeito a ser apedrejado, tá? Sobre a sinagoga, ele vai falar que a palavra sinagoga, ela quer dizer assembleia, reunião, comunidade. Os palestinenses diziam Knesset, para designar a assembleia e o edifício. Joséfo emprega muitas vezes a palavra sabateion, porque as reuniões se davam nos sábados. A instituição da sinagoga se origina das reuniões de culto organizadas pelos judeus em terras de exílio. Chama atenção com relação ao sinédrio. O sinédrio, ele se dividia em três grupos, né? O grupo dos sumos sacerdotes, ou chefes das famílias sacerdotais, o grupo dos anciãos, que representava a aristocracia leiga, e o grupo dos escribas, ou doutores da lei. Esse último é o mais dinâmico e o mais próximo da massa, era de espírito farisaico. Mas os outros dois eram saduceus. Então, o sinédrio ali, essa parte aí da aristocracia, do grupo dos anciãos e dos escribas, estava dominada por saduceus. Isso é que existe essa questão, né? Quando você vê as regras do sinédrio que a gente pega da Mishnah, a Mishnah já vem de uma tendência farisaica, né? Então, ali na época de Jesus, a gente diz que o sinédrio funcionaria da mesma forma. Só que há que se colocar isso, né? Que na época de Jesus eram saduceus que estavam governando ali o templo, né? Então, pode ser que haja mudanças. Os saduceus eram os mais rigorosos ainda, né? No cumprimento da lei, né? Os escritos rabínicos nos mostram que frequentemente os problemas suscitados pela observância dessas tradições eram resultado de uma casuística refinada. Assim, o propósito do sábado era permitido comer um ovo posto naquele dia. Olha a que ponto chegavam as dúvidas. Posso comer ovo no sábado? Ou um fruto colhido de uma árvore no sábado? Posso colher uma manga de uma mangueira? A propósito das abluções, qual era a água que purificava melhor? E até onde a gente tem que mergulhar as mãos? A propósito dos dízimos, é lícito comer legumes ou frutos comprados na feira sem ter a certeza de que eles foram pagos os respectivos dízimos? Se se quer ter uma ideia dos artifícios forjados pela engenhosidade dos doutores, basta percorrer o tratado da Mishnah sobre o sábado. Sem dúvida, somos tentados a rir diante das puerilidades de uma tal regulamentação dos atos mais humildes da vida cotidiana. Sem dúvida, quando pensamos que o fariseu se achava enleado numa rede de prescrições e de proibições, de malhas tão miúdas que se devia sentir angustiosamente aprisionado. Só a lei escrita já contava com 613 preceitos. Então, veja, quando se fala que Jesus não cumpriu a lei, cara, estamos falando dessa lei aqui, ó, desses 613 preceitos, dessa cura ao sábado. Né? Que é prioritário? Eu deixo a pessoa morrer ou eu respeito o sábado? Ah, não, eu vou salvar a pessoa. Ah, você não cumpre a lei. Né? É o que dizem, que Jesus não queria cumprir a lei. Cara, o que Jesus está criticando é isso aqui. Posso comer ovo no sábado? É isso aqui que Jesus está criticando. É você, entendeu? Saber qual é a essência da lei ali. Ou se você vai simplesmente levar tudo a ferro e fogo. Esse era o ponto de maior questão. E aqui o Robert Fuller ele destaca esse ponto. Muito obrigado, então.